Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Costa. Esse é um pequeno vídeo de uma série que nós iniciamos lá atrás sobre exercícios terapêuticos para as pessoas que têm ou sofrem ou tiveram sequelas de mielite transversa. Delma Lúcia Queiroz é uma paciente que acompanha os nossos trabalhos e ela fez um comentário que sofreu de mielite transversa e as diversas sequelas nesse período de 6 anos para cá. Eu prometi a ela fazer um vídeo dando uma explicação um pouquinho mais técnica para ela entender talvez um pouco melhor, de uma outra maneira, com uma outra visão, uma outra abordagem sobre a inflamação das linhas transversais da medula espinhal, chamada de mielite transversa. Dependendo do caso, Delma Lúcia, como você agora está recuperando o movimento e você tem às vezes uma certa fraqueza ao fazer alguns movimentos, ao se deslocar, até mesmo pesado, existem casos da mielite transversa, e aqui eu fiz essa armação na coluna vertebral que eu utilizo, no modelo que eu utilizo, em que nós temos em azul uma transição entre a sétima vértebra do pescoço, onde termina o espaço articular em azul entre a sétima vértebra do pescoço e a primeira do tórax. Então, essa área, esse espaço em azul representa mais ou menos a emergência da oitava raiz, que é cervical. Geralmente, para as pessoas que sofrem de mielite transversa, de inflamação na medula, tem essa área atingida. Mesmo que eu tenha um comprometimento da minha bexiga, da evacuação, da minha capacidade de locomoção aqui para baixo, nos ramos inferiores. Então, é interessante quando nós vamos fazer a parte de abordagem de clínica em fisioterapia e consta todas as taxas do exame de sangue normais, o hemograma completo, que é a parte, mas o que chamaria atenção para algumas dessas pessoas que sofrem de mielite transversa, que tem como se fosse na fita ou na região de medula, uns espaçamentos em branco, o exame de sangue sobre as plaquetas. Plaqueta elevada poderia apresentar várias características, ou poderia ser um câncer, indício de um câncer, ou outras doenças de ordem degenerativa, ou simplesmente esse processo inflamatório na medula. E uma vez que controlada a plaqueta e ela voltando ao seu estágio normal, os movimentos, em tese, eles poderiam estar começando a serem novamente reeducados, reabilitados. Aí na fisioterapia, com algumas metodologias ou abordagens, ou no Pilates, ou no RPG, ou em outras técnicas de estruturação corporal, de reorganização corporal. Então, aqui mostrando a você que nesse espaço de transição entre a sétima vértebra cervical e a primeira do tórax, é onde eu tenho a emergência, a inflamação, em muitos casos, que não foram, às vezes, tanto catalogados, porque não existe um trabalho específico em cima disso, nos nossos triângulos de evidência, de revisão bibliográfica, de estudo sistematizado, inclusive com acompanhamento de imagem, de bioimagem, em que nós vamos notar a inflamação nessa região. Muitos casos das pessoas que adquirem a mielite transversa. Pode dar em qualquer idade, homens e mulheres. Pode ser depois de um período de infecção urinária, como nós vamos ver casos de mielite transversa aguda em crianças, que quando é feita a abordagem imediata e rápida com antibióticos, a tendência de se reverter o caso. E nas pessoas, no adulto, eu geralmente trabalho fazendo o fortalecimento da musculatura paravertebral, eretor de espinha, longuíssimo da coluna, que eles têm uma relação com a bexiga como órgão, como víscera e com a parte energética dela que ajuda a trabalhar não só o comportamento e há um vaso regulador de todo desse conjunto muscular. A musculatura mais profunda aqui, se nós pudéssemos até representar, seria a musculatura sacra espinhal. E que o regente dela, né, com o músculo em si, vai trabalhar em cima do quê? Do meridiano de bexiga. Fica então essa não dica, uma orientação para o profissional fisioterapeuta que trabalha com a parte de cinesiologia,
e que venha fazer o ajuste dos meridianos através dos 14 músculos ou dos 42 músculos. E que você mesma pode até procurar dentro da sua cidade um profissional fisioterapeuta, cinesiologista ou quiropata, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, foi feito especialmente para você. Muito obrigado.